Bom dia. Som. Tá, não tá? Som. Muito bem, né? A gente é muito grato, né, de estarmos aqui e por todos estarem, né? E a gente aqui no grupo se regozija assim com a presença de todos e somos muito felizes de estar aqui, né, a cada reunião. Para iniciar, eu procurei uma prece de Emmanuel, que eu acho que vai ao encontro, chama Prece ao Amanhecer, né? A gente, nesse início simbólico de um novo ano, né, que a gente considera no calendário cristão, então nada como um dia novo, um ano novo, para nos estimularmos a reforma, né, a mudança, porque sempre é tempo, como dizia Chico, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas sempre somos capazes de fazer um novo final. Então, chama Prece ao Amanhecer. Quem quiser cerrar os seus olhos, quem não quiser, a gente se mantém sempre em prece com os corações, especialmente hoje, né, direcionados aos nossos irmãos que estão em sofrimento aí por causa das chuvas, né, com perdas aí materiais e em alguns casos perdas aí em relação à existência. Prece ao amanhecer. Venho, Pai, me reverenciar diante da luz que me abraça. Venho, Mestre, me colocar à disposição de amor e de paz para que minhas horas de percurso diário possam me abastecer e eu possa me dilatar em Tua direção. Venho, no íntimo de mim mesmo, pedir-te a proteção e o esclarecimento em tarefas que permitam dilatar a minha esperança na reconstrução de minha alma e na do mundo que me acolhe. Venho, Pai, agradecer pelo alimento deste dia, pela paz da minha alma, pelos indultos que me concedes. Permita, Pai, que eu possa realizar as tarefas pretendidas e que dentro das minhas possibilidades esteja o meu crescimento como criatura infinita. Ampara-me, Pai, em minhas dificuldades. Lança-me a âncora da esperança para que eu possa querer continuar e buscar o meu fortalecimento íntimo na luta presente. Que este dia possa revelar a mim, em determinação de Sua excelsa vontade, que eu possa ser o amigo, o irmão e levar a paz, a compreensão e a esperança aos sofredores e àqueles que te esqueceram. Que meus passos me conduzam à plena complementação de minha alma, que eu consiga me fazer humilde e caridoso diante de mim mesmo e das almas que me envolvem. Que, acima de tudo, Pai, que eu possa ser sempre um filho Teu e Te buscar naqueles que colocastes à prova. Que a luta diária seja o meu alimento espiritual, trazendo-me a frequências ideais de ser eterno. Ajuda-me a vencer a mim mesmo, a atenuar a minha culpa, a acolher a todos com amor, a empreender mais esta caminhada, entendendo que tudo que me abastece é por Ti tocado e que dentro de mim possa ser consubstanciar a união pretendida. Ampara-me, Pai, e que eu chegue à noite e possa novamente ter este diálogo amigo e confortador. Que meus passos cumpram, então, exatamente o percurso pedido por mim, e em cada momento de minha caminhada eu jamais me esqueça que estás a me proteger e amparar. Que assim seja, e graças a Deus. Para iniciarmos a harmonização, além da prece trazida por Emmanuel, hoje o tema ele vai caminhar inevitavelmente acerca da justiça divina. E aí tem um livro de Chico, né, trazido pelo Espírito de Emmanuel, que chama Justiça Divina. E aí fiquei procurando ali alguma coisa para nos linkar ali, nos introduzir o assunto. Então, em um dos capítulos desse Justiça Divina, numa reunião em 1961, Emmanuel nos traz uma observação e depois uma leve explicação, bem breve. E
não é bem uma pergunta, mas a observação. Interpelavas o caminho religioso acerca da justiça divina, né? Muitas vezes não entendemos a justiça de Deus. A doutrina espírita suprimiu-te a inquietação, explicando que Deus não concede privilégios e que, em qualquer instância do universo, a alma recebe inelutavelmente da vida o bem ou o mal que dá de si mesmo. E aí Emmanuel faz uma outra observação com a explicação seguinte: torturavas a mente, qual se devesses respirar em cárcere de mistério, os mistérios da fé, né? Toda vez que cogitava nas questões transcendentes da fé. A gente questionava a questão transcendente da fé e esbarrava na parede do mistério. E a observação que ele nos coloca: a doutrina espírita acalmou-te, explicando que ninguém pode violentar os outros em matéria de crença, acentuando, porém, que toda fé, para nutrir-se de luz, deve ser raciocinada em bases de lógica, porquanto, diante das leis divinas, cada consciência é responsável pelos seus próprios destinos. É necessário, então, valorizarmos a doutrina que generosamente nos valoriza, sustentar-lhe a integridade e a pureza perante Jesus que a chancela. É procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar por nossa união. É interessante porque eu quis trazer isso, eu achei esse livro esses dias, né, na busca em cima do estudo, e muito interessante porque a mim parece muito nesse sentido, no sentido de uma fé raciocinada, de um raciocínio iluminado, que segue a doutrina da lógica, né, que segue a doutrina da justiça, e acho que o tema hoje, que é do capítulo 4, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tema esse que vai, né, caminhar ali na reencarnação, né, a conversa basicamente hoje é sobre isso, e a doutrina tanto nos ampara, e confesso em observação íntima e pessoal que o entendimento, eu que não vim de uma família espírita, né, o entendimento da reencarnação para mim foi a pedra mestre, né, a pedra mestra ali do entendimento e de um caminho dentro da fé, né, no sentido de fidelidade. Então, é um assunto que para mim se torna salutar, muito salutar. E eu estava direcionando o estudo, só para vocês entenderem, assim, em cima das várias... a reencarnação é essa chave do entendimento, né? Então, mas após um diálogo com um dos meus filhos, numa viagem agora recente, no qual ele perguntou: mas pai, quem é João Batista? Porque eu estava lá com um capítulo lendo, e aí eu titubeei, né? Porque o nosso conhecimento é muito pequeno. E aí eu falei: gente, acho que eu vou dar uma aprofundada em cima dessa história, né? E quando a gente fala aqui de reencarnação, é importante a gente não confundir temas que às vezes as pessoas confundem. Eu acho que a ideia hoje é sermos bem conceituais, porque há uma certa confusão com ressurreição, né? Isso muito enraizado nos nossos irmãos católicos, e há também ali no senso comum um conceito que é trazido como metempsicose. A metempsicose é como se fosse a reencarnação, mas em outros objetos, em plantas, em animais, né, que algumas doutrinas, até fora do Brasil, ali, assumem isso. Então, nós não estamos falando de metempsicose, nós estamos falando de ressurreição, e não vou aqui também ficar confrontando conceitos, né, mas é só para a gente separar bem os assuntos. A reencarnação no sentido de que nós somos espíritos eternos que encarna em novas vestes, novos corpos, né? Então essa é basicamente o conceito desse tema central, que é tão importante no quebra-cabeça do entendimento da justiça divina, porque a fé, ela só se torna inabalável, só se torna construída sobre a rocha quando ela faz sentido, porque se não fizer sentido, num momento de dificuldade, num momento de provação, numa expiação, a fé se abala. E quantos irmãos a gente vê perdendo a fé, perdendo a esperança, perdendo o consolo, em frente ali a uma perda familiar, frente a um revés financeiro, frente a qualquer uma dessas vicissitudes que estamos todos inevitavelmente
possibilitados de acontecer no mundo de provas e expiações. Então, nesse conceito, que é chave no entendimento da justiça, né, a gente vê as coisas do mundo, crianças que nascem sem os seus membros e que desencarnam rapidamente, né, outras que nascem ali em famílias com muitas complicações, do ponto de vista moral, do ponto de vista material, e outras que, enfim, no lado oposto da balança, com tantas facilidades do ponto de vista terrestre, com tantas possibilidades materiais dentro de um seio familiar moralmente evoluído. E aí a gente, se não tivermos a base do entendimento da doutrina reencarnatória, ficamos pensando, mas que justiça de Deus é essa? Que coloca um irmão, lembrando que somos todos filhos de Deus, coloca um irmão numa família com tantas facilidades e outros com tantas provações, com tantas expiações. Que justiça é essa se não tivermos essa peça-chave, aquela num quebra-cabeça que todos nós fazemos um dia na vida, aquela pecinha difícil de achar, mas que na hora que encaixa, todo o quebra-cabeça se desenvolve com muito mais facilidade, né? Com muito mais facilidade. E é interessante que a doutrina espírita nos traz isso como uma teoria muito bem embasada, né? Muito bem fundamentada, e não simplesmente como em outras doutrinas religiosas, como uma filosofia, uma elucubração da filosofia, como um achismo, etc. A doutrina espírita nos traz isso com relatos, com histórias, com psicografias, com entendimento e com tudo isso que tanto nos ajuda. E aí, só para pegar nessa fase inicial, onde é que o Espiritismo nos traz? Eu vim, como eu disse, uma história bem conceitual, então a gente foi lá no Livro dos Espíritos, que é o nosso Google, digamos assim, e lembrando que é Livro dos Espíritos, o André sempre fala disso, não é Livro dos Espíritas, né? Não é nosso, né? Nós não temos propriedade de nada, é dos Espíritos, né? Da espiritualidade que tanto nos ampara. Então, na pergunta 166, no tema reencarnação, a pergunta é: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Né? E aí a resposta é: sofrendo a prova de uma nova existência. E aí no subtítulo A: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Né? E aí Kardec tenta ali confrontar, né, para não deixar nenhuma dúvida. E a resposta da espiritualidade é: depurando-se a alma indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida corporal. No B, a alma então passa por muitas existências, por muitas encarnações? Sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter vocês na ignorância. Esse é o desejo deles. Essa é uma observação importante. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna num novo corpo? É assim que se deve entender? E a resposta é: evidentemente, só isso. E aí afasta aquela história de ressurreição, afasta a história da metempsicose, né? Qual o fim objetivado com a reencarnação? Tudo bem, então já que é esse o mecanismo, mas para que isso? Né? Expiação, melhora progressiva da humanidade. Sem isso, onde está a justiça? Onde está a justiça com aquele nosso irmão que desencarnou com 1 mês de vida, com 1 ano de vida, com 5 dias de vida, com 5 anos ou 10 anos de vida, que nos parece tão injusto aos nossos olhos materiais, né? Onde está a justiça? Qual a régua que nos coloca no céu ou no inferno, ou no purgatório, se cometermos um erro? Mas qual é a nota? Nós temos que tirar o quê? 60%? Qual é o peso? Qual é o peso que vai me separar do meu filho eternamente, se eu cometi um erro e ele não, ou o erro dele pesou menos que o meu? Qual é essa régua? São esses mistérios da fé que a doutrina desvela, né? Acerca de tirar o espírito da letra nessa fé raciocinada, né? E sobretudo no raciocínio muito, muito iluminado. E aí na pergunta 171, que vem tratar da justiça da reencarnação, por isso que eu disse que a gente está no meandro da justiça, a pergunta é: em que se funda o dogma da reencarnação? Lembrando que a doutrina espírita não é uma doutrina dogmática, não é uma doutrina de mistérios, né? Mas o dogma da reencarnação, esse sim,
não no sentido do mistério, mas sentido como princípio básico do entendimento. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos de justiça. Não existe entendimento de justiça sem reencarnação. É a única que corresponde à ideia que formamos de justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por nossas provações. É a razão que indica e os espíritos nos ensinam. É a única. O homem que tem a consciência da sua inferioridade aure, obtém consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que fizeram mais ou menos que ele. Então, é isso. Eu cometi um erro, tirei nota 6, meu filho cometeu menos erros, tirou nota 6,5, ele vai para o céu e eu vou para o inferno? Eternamente? Onde está a justiça nisso? Não existe. E assim, com todo respeito, mas com todo respeito mesmo, mas sem o entendimento e a fé na reencarnação, estamos todos na ignorância doutrinária. Assim, falo isso com todo carinho, não quero parecer duro na palavra. No Caminho, Verdade e Vida, um dos livros trazidos por Emmanuel, por Chico, no capítulo 108, chamado Reencarnação, Emmanuel nos coloca assim: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Parecendo ali o livro do Leon Denis, os problemas do ser, do destino e da dor. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios da reencarnação. Jesus falou muito sobre isso. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos em que se observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. E aí é isso, assim, a gente tendo essa chave do entendimento, Kardec pegou no capítulo 4 e colocou ali algumas passagens do Novo Testamento, para embasar a linha de raciocínio da espiritualidade, linkando com o Evangelho, lembrando que a doutrina espírita nada mais é do que o Evangelho redivivo, o renascimento, digamos assim, dos conceitos primitivos e verdadeiros do que era o cristianismo lá na época de Jesus, dos princípios que Jesus tentou nos trazer. E as passagens que Kardec traz ali no início do capítulo 4, no qual ele pergunta ali para embasar as falas de Jesus em cima da reencarnação, no qual Jesus pergunta aos discípulos quem que os fariseus falavam que ele era, que uns falavam que era João Batista, outros que era Elias, enfim, pega essa parte. Pega uma no qual Herodes pergunta ali aos seus servos quem era aquele homem, Jesus, e que uns falavam que era João Batista, outros falavam que era Elias, enfim, e ele fala, mas como? Eu cortei a cabeça de João Batista. Então pega essa passagem. Pega outra passagem, que é a passagem da transfiguração de Jesus, no qual Jesus ali, depois que Pedro, João e Tiago ficam ali meio abismados com aquela imagem da transfiguração, e ele fala aquela frase que era necessário que Elias viesse primeiro, e que eles estavam ali falando de João Batista, E a fala de Nicodemos, que se der tempo eu vou falar um pouquinho do livro Boa Nova, mas no livro Boa Nova tem uma explicação ali. O Boa Nova é um livro muito bonito, no qual nos traz ali um enredo, a cena por trás do que acontecia em algumas passagens do Novo Testamento, é muito bonito. E aí aí onde veio esse diálogo com um dos meus filhos? Eu fiz uma tentativa de buscar na história, de entender um pouquinho o contexto, por que Jesus falou dessa forma, qual foi o entendimento dos fariseus naquela forma, uma contextualização.
histórica, né, da chave do entendimento que é a reencarnação. A reencarnação, muitos irmãos têm esse conceito, assim, não tão bem fundamentado quanto o Espiritismo nos ensina, é quase que um sentimento que algumas pessoas têm, porque realmente o conceito da reencarnação é antigo, né? Na Grécia Antiga havia já falas muito claras sobre a reencarnação. Pitágoras foi talvez o primeiro grande expoente, né, lá há mais de 500 anos antes de Cristo, que falou sobre reencarnação. Ele assumia que ele era a reencarnação de Eufórbos, que era um pensador antes dele, né? Platão, que era ali depois de Pitágoras, também falava sobre reencarnação. Tem um mito, chama mito de Er, não vou aqui destrinchar o mito de Er, mas o mito de Er falava sobre os mecanismos de reencarnação, esse mito de Platão. Platão traz um diálogo com Sócrates, né? Platão era discípulo de Sócrates. Sócrates está lá, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no Livro dos Espíritos, né? Como conheça-te a ti mesmo. E Platão, Sócrates falava assim, transcrito por Platão: estou confiante de que realmente existe algo como viver de novo e que os vivos nascem dos mortos. Isso é uma fala de Sócrates. No budismo, doutrina lá oriental, muito antiga, né, mais de 1000 anos antes de Cristo, também já aceitava a reencarnação, né? No Tibete, Dalai Lama, ele já é tratado como um espírito reencarnante de pensadores antigos, né? Os judeus, né, que embasaram ali a chegada de Jesus, né? Jesus vem de uma família judaica, eles também tinham ali uma visão um pouco turva, um pouco nevoada do que era a reencarnação. Mas interessante que, se a gente for tirar um pouquinho o espírito da letra da passagem, a gente enxerga isso quando Jesus chega ali na Cesareia de Filipe, interroga os seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que aqueles fariseus que estavam ali, era esse o contexto? Estão falando de mim, quem que eles dizem que eu sou? E aí eles disseram: uns João Batista, outros Elias, Jeremias ou algum outro dos profetas. O que é isso? Reencarnação, né? Reencarnação. Então, essa era a fala de judeus. As religiões de matrizes africanas, os nossos irmãos da Umbanda, os nossos irmãos da Candomblé também têm ali a crença, né, na reencarnação, com mecanismos um pouco diferentes. Os hindus também, do hinduísmo, a gente vê isso muito lá no Caminho à Luz, né, da formação dessas religiões. No hinduísmo a gente tem assim: no ciclo de ação e reação, nascimento, morte e renascimento é um contínuo, chamado samsara, que eles chamam. A noção de reencarnação e karma é uma premissa forte do pensamento hindu. E eles afirmam: assim como uma pessoa veste roupas novas e joga fora as antigas e rasgadas, uma alma encarnada entra em novos corpos materiais, abandonando os antigos. Isso está numa das escrituras hinduístas, né? Dentro do cristianismo, há dúvida ali de como que o cristianismo, que acabou se transfigurando ali no catolicismo, na doutrina católica, como se dá com o entendimento da reencarnação dos nossos irmãos católicos. Eu vi ali alguns estudiosos, alguns teólogos, falando que até em torno do século VI, né, no ano 553, teve o Concílio de Constantinopla, que ali fez uma cisão, né, tirou a reencarnação, mas que até ali, mais ou menos, né, o cristianismo naquele momento aceitava e pregava a reencarnação, né, e foi retirada ali sob o mecanismo de uma esposa de um rei que não admitia, etc., né? Isso, para ter uma base de uma referência, eu vi de um livro que chama Reencarnação no Brasil, isso como literatura, mas tem alguns relatos também, como eu disse, de alguns teólogos. Enfim, e aí a gente vai voltar aqui no Testamento mesmo, no Novo Testamento, na Bíblia. Em Mateus 17, naquela parte da transfiguração, né, estava lá com Jesus, Pedro, Tiago e João, e aí Jesus faz a transfiguração, aparece a ele Moisés e Elias. E Pedro ali querendo fazer uma formalização,
né, de construir tabernáculos para os 3, etc. E ficam ali meio assustados. Jesus acalma, pode levantar. E aí os discípulos perguntam a Jesus: por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus responde-lhes dizendo: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo que o quiseram. Assim farão também com o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus falava de João Batista, né? E aí vamos lá buscar essas referências. Onde que aparece essa história que Elias viria primeiro, né? Porque ali Jesus estava só replicando um conceito judaico, né? de que Elias viria primeiro antes do Messias que todos eles esperavam. Isso aparece, Elias viveu mais ou menos ali no ano 900 antes de Cristo. No ano 400 a.C. foi o último dos profetas, foi Malaquias. E Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5, fala assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração aos pais, os filhos, o coração dos filhos a seus pais. Então Malaquias é que profetiza a vinda de Elias antes do Messias, né? Antes do Messias. E Elias é uma figura muito central, muito presente, né? Dentro do cristianismo, a gente sabe muito bem, né? Tanto no Velho como no Novo Testamento, mas ele está presente no judaísmo, né? No Talmud, no Mishnah, está presente no islamismo, no Corão, também tem a figura de Elias, né? Algumas características de Elias que eu fui buscar, né? Ele vestia roupas de animais. Isso parece bobo, né? Está lá em Reis, capítulo 1. Mas é porque João também tem um relato muito importante linkando João com a vestimenta de João, né? Está em Mateus, capítulo 3. Elias, no Antigo Testamento, ele é considerado um transmissor da palavra de Deus de forma direta. Isso nós estamos falando há 900 anos antes de Cristo. Ele transmitia de forma direta e repreendia a elite na época. Ele repreendeu reis lá, o rei Acabe, né? Isso está lá em Reis, capítulo 21. Então, ele repreendeu o rei, tanto que isso foi um mecanismo ali de sofrimento para Elias. E propôs também algumas mudanças, né, das bases religiosas naquela época. E aí a gente entendendo então a história de Elias, a gente vai lá a João Batista, né? João Batista é filho de Zacarias e de Isabel, né? João Batista começa, a história de João Batista no Novo Testamento começa no Lucas capítulo 1. E Lucas faz uma observação no capítulo 1 assim: gente, eu vou vir para contar uma história importante, no versículo 4, para que conheça as certezas das coisas que eu estou te informando. Ele vai do versículo 1 ao versículo 5 informando que é uma história importante de nós entendermos. Então, João Batista era filho de Zacarias, que era um sacerdote judaico, e Isabel, que era filha de Arão, né, de uma comunidade judaica. Ambos eram velhos, eu não vou aqui ler, é longa a história, mas ambos eram considerados de elevada idade, não tinham filhos. Versículo 7, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Ponto. E aí, um anjo aparece dentro do templo judaico a Zacarias, falando com ele que as orações dele foram ouvidas, que ele vai ter um filho. E ele pergunta, mas como? Fica ali com dúvida da chegada, né, desse filho, e o anjo fala a ele, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida embriagante, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele em espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Olha lá, a referência de Malaquias. Converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Aqui em Lucas 1, versículo 17, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos filhos aos pais. Zacarias fica um pouco em dúvida, aquele anjo se anuncia como sendo o anjo Gabriel, Zacarias perde a voz,
fica em silêncio. Isabel se sente ali meio sem como se portar frente à sociedade, porque era uma senhora. Como que ela fica grávida? Como é que ele vai explicar essa história? E aí no 6º mês, o anjo Gabriel vai a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Essa história todos nós sabemos. E vai anunciar a Maria a gravidez de Jesus, naquele mecanismo todo que nós já sabemos. Né? E anuncia a Maria. É o Filho do Altíssimo. O seu reino não terá fim. Então, a Isabel ele anuncia um grande homem. A Maria anuncia o rei. E avisa ela: e eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, ou seja, já estava lá com 5 a 6 meses de gravidez, porque para Deus nada é impossível. O que acontece? Maria aceita, muito resignada, muito em fé. Maria vai visitar Isabel, Maria fica com Isabel mais ou menos 3 meses, morando lá com Isabel. Depois Maria volta para casa de Isabel, vem o nascimento de João Batista. Quando Maria chega na casa de Isabel, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Imagina um diálogo daqueles dois espíritos, Jesus no ventre de Maria, João Batista no ventre de Isabel. Quantos relacionamentos ali, né? Quantas conversas. Muito bem. E aí completou o tempo de Isabel. João Batista nasceu. Eles queriam colocar o nome de Zacarias no filho. E aí Zacarias não aceita, mas está mudo. Zacarias escreve, o nome dele é João, porque o anjo tinha pedido que fosse João. Pôs o nome de João. Assim que ele assume isso, ou seja, se põe em fé, ele volta a falar. E aí Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque me visitou e remiu o seu povo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. E ele levanta essa no versículo 76, primeiro livro de Lucas. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, preparar os seus caminhos, como Malaquias falava, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. No versículo 80, e o menino crescia em espírito e corpo, e aí tem a história de João Batista, né? E aí ele já vai trabalhando, Batista porque ele batizava, lembrando que o batismo dentro da cultura judaica já existia, só que João Batista ele vem com um novo predicado, digamos assim, porque ele batiza o povo gentio, o povo que não era judeu, desde que aquele quisesse ali fazer uma nova história, um novo caminho, né? E ele faz todo esse mecanismo ali. No Lucas 3, né, João Batista ele segue advertindo: já está posto o machado à raiz das árvores. E a multidão interrogava: o que faremos, pois? E ele falava: quem tiver 2 túnicas, reparta o que não tem. Então, no fundo, João Batista tinha um trabalho muito grande de advertir, de anunciar, mas também de propagar o amor e a caridade. E aí todos pensavam: será ele então o Messias? Porque tinha ali um trabalho grande. Será ele o Messias? Responde João, Lucas 3, versículo 16. Responde João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno nem de desatar a correia das sandálias. E esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em João 3, versículo 30, assim como Paulo lembra e fala também, João Batista diz em João: é necessário que ele cresça e eu diminua. Porque é assim, né? Quando a gente se cresce em Jesus, nós nos diminuímos em vaidade, em egoísmo, né? E aí João advertia tanto, advertiu até Herodes, assim como Elias, advertiu o rei Herodes, e acabou
né, desencarnando por esse mecanismo, tanto que fala lá que Herodes cortou a cabeça, né, de João. E assim, e esse fecha o conceito, por isso que eu achei interessante a gente tentar conceituar. De onde vem essa história de Elias? De onde vem essa história de João Batista? Por que Jesus não era João Batista? Enfim, essa questão sucessiva, histórica e contextualizada. Lembrando que a reencarnação ela é essa pedra angular do entendimento, né? Mas, inevitavelmente, o entendimento da reencarnação com o desvelo espírita, que no fundo eu quis contextualizar, mas isso não é o mais importante é aquele inicinho no qual nós entendemos ali o mecanismo, né, importante da reencarnação, que é a forma do exercício da justiça de Deus. E aí no capítulo 14 do Boa Nova, depois quem quiser, né, acho que é interessante ler, não vou falar por uma questão do tempo mesmo, mas tem uma observação de Jesus, porque Tiago ali, após entender e ver o ensinamento que ele faz a Nicodemos, no sentido de explicar ali a reencarnação, e mesmo assim Nicodemos não conseguiu entender, e Tiago pede para que Jesus fale a todos sobre a reencarnação, deixe esse mecanismo muito claro, né? E aí Jesus fala, será que não compreendeste? Pois se um senhor, doutor da lei, saiu daqui sem que eu pudesse lhe explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disto, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinamentos. O Consolador, a gente sabe muito bem, o Paracleto prometido, né, o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que vem nos embasar, né, nos trazer o entendimento da reencarnação, agora já um pouco mais preparados para absorver em terreno um pouquinho mais permeável o entendimento, e que tanto nos ajuda, né? Então a gente é muito grato realmente à doutrina que traz esse conceito para a gente, trazendo justiça frente às questões do mundo de provas e expiações no qual vivemos, né? Assim a gente termina. Agradeço muito aos nossos irmãos que acompanharam aí pela internet.